boys and girls, how are you? Como vocês estão? Welcome to our English class number 12. Bem-vindos à nossa aula de inglês número 12, e na qual nós vamos falar sobre verb to be, negative form. Ai, teacher, de novo verbo to be. Sim, verbo to be não é esse monstro que vocês acham que ele é. Os objetivos propostos para esta aula são identificar a importância do verbo to be na língua inglesa e o verbo to be no presente na forma negativa, uma ampliação de vocabulário com leitura com compreensão de diálogo na língua inglesa. Muito bem, aqui vocês podem perceber que já temos uma figura que está com o verbo to be, só para mostrar de exemplo para vocês. Então, o esquilo, todo indignado, responde para as duas pessoas. I'm not a tree hugger. I'm a squirrel. Eu não sou um abraçador de árvores, eu sou um esquilo. Olha como ele usou I'm not. O exemplo que nós vamos ver do verbo to be na forma negativa. Então, vamos lá. Verb to be, que quer dizer ser ou estar, como vocês já viram no slide anterior. Como já estudamos anteriormente, o verbo to be é um dos verbos mais utilizados na língua inglesa e pode ser traduzido como ser ou estar. Construir o verbo to be na forma negativa ou negative form, que nós chamamos na língua inglesa, é bem descomplicado. O verbo to be é o único verbo que se conjuga na língua inglesa. Na forma negativa, podemos falar e escrever na forma completa ou nas formas contraídas. A forma completa é mais usada na linguagem formal, que não há abreviações. A gente já havia falado disso numa videoaula anterior. Já as formas contraídas são mais usadas na linguagem informal e são as formas contraídas, que temos o apóstrofe. Então, olha só, galera, eu trouxe para vocês relembrarem a forma afirmativa do verbo to be, a full form, que é a forma completa sem abreviações, tá? Então, é lá, novamente, todos os pronomes I, you, he, she, it, we, you and they. E a conjugação dele, como eu já havia falado para vocês, ele é o único verbo que se conjuga. Então, nós não vamos dizer I be e you be, nós vamos conjugar. E as três formas dele são I am, you are, he is, am, are e is. Então, vamos rever todos eles. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Certo? Usamos agora a forma afirmativa. Também na forma afirmativa, also, que quer dizer também, eu trouxe para vocês a forma contraída. Eu usei a que a gente normalmente usa como primeira forma contraída, tá? Que nós juntamos o verbo com o pronome. Então, I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're and they're, certo? Fizemos a revisão da forma afirmativa, galera. Affirmative form. Agora, então, vamos para lá. Vamos para a forma negativa. Nós não vamos roubar uma sequência. Em inglês, o não, ele não vai ficar entre o pronome e o verbo, igual nós fazemos em português. I am not. Se nós traduzirmos ao pé da letra, vai ficar eu sou não. Vocês viram que a gente não pôde roubar uma sequência? Então, o not vai ficar depois do verbo, certo? Então, coloquei para vocês primeiro a full form, que é a forma completa, sem contração. Então, vamos lá. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Dá para até fazer uma música, né? Porque ela soa muito bem. Então, não vamos colocar o não como na nossa língua entre o pronome e o verbo. Ele vai ficar para depois, certo? Depois, eu coloquei para vocês a forma em que juntamos o verbo com a negação, certo? Que é a forma mais usada, que vocês inclusive veem em filmes,
as pessoas falando e nos próprios livros de inglês. Nós juntamos então o are com o not, o verbo conjugado com o não. Apenas com o I é que nós não fazemos isso, porque o som dele não fica legal. Então, nós vamos deixar o I e o am juntos e o not separado, certo? Então, olha só a pronúncia. I'm not, you aren't. Perceberam que eu comi a letra E? Eu não falei? Eu tentei esconder ela o máximo possível? Se você não conseguir fazer essa pronúncia no início, não tem problema, tá, colega? Porque a gente vai se adaptando mais tarde. Eu já tenho muito tempo falando inglês, por isso é mais fácil para mim. Como vocês estão começando agora, pode dizer aren't, não há problema nenhum, certo? Ou aren't. Tentar engolir essa letra E, certo? Os dois estão certos. A mesma coisa com isn't. Perceberam que novamente não há uma vogal lá e eu deixei ela bem clara. Isn't. Ó, fiz esse som. Se você não conseguir e quiser colocar uma letra A, isn't, para você se sentir melhor nesse começo, tá tudo certo, ok? Então vamos novamente. I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Certo? E eu esqueci de passar uma, eu acabei pulando. Olha só, voltando. Viu como a gente comete erro também? Adultos também fazem isso e professores também, certo? Então não precisa se preocupar agora com qualquer erro que você vai cometer. Também numa forma negativa, nós vamos poder colocar o não separado e deixarmos como na forma afirmativa abreviada. Juntamos o pronome I com o verbo am ou you, are, you're e deixamos o not separado. Olha lá. I'm not. Viram que o I'm está igual ao anterior? Porque o som não fica legal do am com o not junto. Então, deixamos assim. You're not. He's not. She's not. It's not. We're not. You're not. They're not. Então, temos as três formas. Vou voltar para você, tá? A forma full form, que nós não vamos abreviar, vamos deixar o verbo conjugado e a negação toda escrita. Então, I'm not, you are not, he is not. As três formas, tá? Depois nós temos a forma em que eu junto o verbo com o pronome. I'm not, you're not, he's not. E deixamos o not separado. E a última forma é a forma que juntamos o verbo com o not, que é a forma mais usada, ok? I'm not, you aren't, he isn't, certo? Então temos essas três. Teacher, qual delas eu vou usar? Qual você quiser. As três estão certas, mas a mais usada normalmente é essa daqui. Nós juntamos o verbo com a negação. Mas qualquer uma que você queira usar, dessas, vai estar certo. Ah, teacher, eu prefiro essa porque eu vou me lembrar melhor. Ótimo! Quando você estiver adaptado com ela, você vai tentar uma próxima que talvez seja ainda melhor para vocês, ok? Como você pôde perceber, existem duas formas abreviadas para a forma negativa. Na primeira forma, o pronome e o verbo estão contraídos. Olha lá. Então apareceu your e a negação not fica sozinha. Já na segunda forma, a mais usada, o pronome fica sozinho, you, e o verbo junto com a negação são contraídos, aren't, certo? Uma observação. Quando falamos ou escrevemos a negação para o pronome I, podemos contraí-lo com o verbo e a sua conjugação apenas. Lembra que eu já falei para vocês? I'm not. Não podemos contrair am e not. Então, temos a opção de falar e escrever I'm not ou I am not. É só por causa do som mesmo, porque fica bem feio, né? Então, eles optaram por não juntar. Não deu certo o som? Não junta. Olha alguns exemplos que eu trouxe para vocês. I am not a doctor. Eu não sou uma médica. Então, o verbo está como ser nesse momento, o verbo to be, né? I'm not a
a doctor. Perceberam que está a full form, está toda escrita sem abreviações. I'm not at home. Eu não estou em casa. É o verbo estar. He's not a soccer player. Ele não é um jogador de futebol. É o verbo ser nesse momento. Nessa frase, nós juntamos o verbo to be, a conjugação, o is, com o he, com o pronome. E deixamos o not sozinho. John isn't at school. John não está na escola. Esse é o verbo estar. Vocês perceberam que nessa frase não tem um pronome, tem um nome, que é John. Nós temos que fazer essa transformação igual nós fazemos na língua portuguesa, que nesse início precisa se parar para pensar. Quando vocês estiverem acostumados, isso vai ser uma coisa muito fácil. Então vamos por partes. Se eu trocar o nome John pelo pronome, quem é John? Isso mesmo, John é ele. Passando para inglês, é he. Portanto, a conjugação do he é he is e a negação he isn't. Por isso escrevemos John isn't at school. Muito bem, eu vou fazer isso em mais várias outras frases, até vocês se acostumarem. Mary isn't my friend. A Mary não é minha amiga. É o verbo ser nesse momento. De novo, olha lá. Mary é um nome. Se trocarmos o nome Mary pelo pronome, quem é a Mary? Very good. É ela. She. Conjugação do she is. Negação, she isn't. Muito bem. Por isso, quando falamos a palavra Mary, Mary isn't. Ok? She's not tired. Ela não está cansada. Nesse momento, o verbo é estar. Deixamos o is junto com o she e o not separado. We aren't students. Nós não somos alunos. Verbo ser. Olha lá, juntamos agora o not com are e ficou aren't. We're not on the bus. Nós não estamos no ônibus. Nesse momento, verbo estar. We're not. Juntamos are com we e deixamos o not sozinho. You aren't bad teachers. Vocês não são maus professores. Verbo ser nesse momento. Olha lá, juntamos are com not. Aren't. You're not hungry. Vocês não estão com fome. Olha lá, deixamos então o are juntar com o you e o not ficou sozinho. Peter and Dan aren't Brazilian. O Peter e Dan não são brasileiros. Novamente nessa frase você pode perceber que nós não temos um pronome, nós temos nomes. Se trocarmos então, vamos no mesmo pensamento que fizemos nas frases anteriores. Se trocarmos Peter and Dan por um pronome, quem são Peter and Dan? Yes, very good. Well done. É isso aí. Peter and Dan são eles. Eles em inglês, they. They are é a conjugação correta. Então, por isso, Peter and Dan aren't Brazilian. Não são. Very good. É essa transformação que nós vamos ter que fazer. Próxima frase. They are not thirsty. Eles não estão com sede. Verbo estar. Juntamos o verbo are com o pronome they e deixamos o not sozinho. Observação. Deve-se sempre estar atento ao sujeito da oração, pois o sujeito pode ser um pronome ou um nome, que nós acabamos de ver e que nós fizemos o treinamento para saber quais são os pronomes que nós vamos substituir. Por exemplo, se trocarmos o nome John pelo pronome, John é ele. Portanto, John isn't at home. A pergunta que você deve fazer, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, é sempre quem é o nome da pessoa, para você conseguir trocar mentalmente lá o pronome, o nome pelo pronome, entendem? Esse processo demora um tempinho para a gente entender. Por isso, eu preciso que você sempre faça essa pergunta. Pare e pense. Agora é o momento de praticar, de
pensar, de parar, de observar, para que depois isso se torne uma coisa normal, um pensamento normal, como nós temos na língua portuguesa. O mesmo acontece no plural. Se trocarmos os nomes Peter and Dan, lá daquela frase que a gente viu, pelo pronome, faço a pergunta: quem são Peter and Dan? São eles. They. Portanto, Peter and Dan aren't friends. Não são amigos. Lá eles não eram brasileiros, aqui eles não são amigos. Olha outro exemplo. A nossa conhecidíssima e queridíssima cantora brasileira, Ivete Sangalo. Vamos dizer que ela não é uma pessoa que eu estava pensando que ela fosse. She isn't Marilyn Monroe. Ela não é a Marilyn Monroe. She's Ivete Sangalo. Esse grupo é muito legal. Eu sei que alguns de vocês podem dizer que não, mas mesmo eu adorei. Olha o exemplo. They aren't BTS. Eles não são o BTS, que inclusive eu também gostei muito de ouvir. They are now united. Sorry. He isn't Brad Pitt. Ele não é o Brad Pitt. He's Henry Cavill. Ele é o Superman. He is the Superman. He played the Superman. Ele interpretou, não que ele seja, não é? Ele é o Henry Cavill. Outro exemplo, dentro de um contexto, dentro de uma frase para vocês observarem o verbo to be na forma negativa. Your negative attitude is proof that you aren't happy, unless everyone around you knows how incredibly miserable you are. Vocês podem perceber que nós temos aren't na forma negativa e nós temos are na forma afirmativa. Então, vou traduzir para vocês. A sua atitude negativa é prova de que você não está feliz, a menos que todo mundo ao seu redor saiba ou reconheça o quão miserável você está, ou quão incrivelmente miserável você está. Outro exemplo. Vocês podem perceber que no primeiro exemplo estávamos com a forma contraída. No segundo exemplo, ela está com a full form, sem nenhuma contração. You are not your mistakes. They are what you did, not who you are. Você não é os seus erros. Eles são apenas o que você fez, não quem você é. Essa foi uma frase da Lisa Lieberman Wang. Ela é uma coach nos Estados Unidos. Em uma outra videoaula, num outro slide, eu já havia comentado sobre ela. Então, para praticar a pronúncia, você também pode, além de assistir o vídeo, procurar alguma coisa que fique mais fácil para vocês, como música, ou ainda uma própria pessoa, um próprio nativo falando para ajudar. Você pode dar uma olhadinha na internet, certo? Pode assistir qualquer outro vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado e recomendo fazer sempre o seu homework, sempre a sua tarefa. Você sabe que eu sempre falo isso no final de toda a aula porque realmente é muito importante. O homework é sempre, sempre, sempre o resultado da sua compreensão da videoaula e dos seus estudos. Fazer a tarefa de casa é sempre um complemento e vai deixar você muito mais ligado na matéria, em qualquer matéria, certo? So, I hope you have enjoyed. Espero que vocês tenham gostado. Thank you very much. See you on next class. Te vejo na próxima aula. Bye bye.